Obrigado. Obrigado, Presidente, caros colegas. Temos hoje aqui a segunda troca de impressões, depois da que já tivemos no dia 24 de fevereiro, sobre a posição do Parlamento Europeu relativamente ao financiamento do desenvolvimento. Como sabem, a Presidente acaba de dizer, este é o nosso contributo para a posição da União Europeia na importante conferência de Addis Abeba de junho, onde, aliás, esta Comissão deverá ter uma pequena delegação, supõe-se que de 5 membros, para participar nessa conferência. O meu objetivo, e creio que deve ser o objetivo de toda a Comissão, é chegarmos a um relatório que contenha uma mensagem política forte, uma mensagem política clara. Isso é essencial para que o nosso contributo possa realmente influenciar primeiro a posição da União Europeia e possa depois contribuir para fazer da Conferência de Addis o sucesso que é necessário para as políticas de desenvolvimento. Depois de publicada a comunicação da Comissão, em fevereiro, tivemos de adotar, como sabem, um calendário apertado, de modo a permitir chegarmos a um relatório em maio, antes ainda das conclusões do Conselho e, portanto, da posição final da União Europeia para essa conferência de Addis Abeba. Foram apresentadas 291 propostas de emenda ao projeto de relatório. 30 dessas propostas têm, aliás, a minha assinatura, visam o desenvolvimento de alguns pontos do projeto inicial. E é meu dever, e quero começar por aí, agradecer o contributo de todos os colegas e de todos os grupos políticos. Estas propostas revelam o grande empenhamento de todos neste processo tão importante. Eu tenho certeza de que conseguiremos chegar a um bom relatório e tudo farei com espírito de compromisso e com espírito construtivo para que ele possa ter um mais vasto consenso possível neste Parlamento. Acho que isso seria muito importante para o reforço da posição do Parlamento neste processo. Tendo em conta aquela que foi a nossa primeira troca de pontos de vista e as propostas agora apresentadas, eu creio que é legítimo concluir que existe neste Parlamento um elevado grau de consenso sobre os pontos-chave do que deve ser o financiamento do desenvolvimento pós-2015. E destacaria 5 pontos essenciais que eu creio que têm um acordo largamente partilhado. Em primeiro lugar, a necessidade de uma abordagem global do financiamento que assegure um nível elevado de ajuda pública ao desenvolvimento, mas que promova também uma mais efetiva e mais justa mobilização dos recursos domésticos e, por outro, um maior alinhamento do setor privado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Em segundo lugar, a defesa de um papel liderante da União Europeia nestas negociações sobre a agenda pós-2015. E essa liderança, pelo exemplo, deve traduzir-se em compromissos claros e num calendário que confira credibilidade à meta de 0,7% de ajuda pública ao desenvolvimento. E isto é perfeitamente compatível com o apelo que devemos fazer à participação de outros parceiros à escala global, de acordo com os princípios da responsabilidade partilhada e da capacidade respectiva. Um terceiro ponto que creio que reúne grande consenso é a importância da chamada adicionalidade, para que a contabilização dos compromissos financeiros dirigidos ao combate às alterações climáticas não esvazie de sentido útil
os compromissos financeiros especificamente dirigidos à erradicação da pobreza. Quarto ponto de consenso alargado é a importância da cooperação fiscal internacional e da promoção de sistemas fiscais justos e eficientes, capazes de combater a fraude e a evasão fiscal, porque sem eles não haverá a mobilização dos recursos domésticos disponíveis. Em quinto e último lugar, a importância de aperfeiçoar os mecanismos de avaliação e controlo das ajudas financeiras e dos seus resultados, de modo a combater a ineficiência, mas também a corrupção, e de modo a assegurar que o dinheiro chega realmente ao seu destino e cumpre os objetivos que são visados. Meus caros colegas, como disse, apesar destes pontos de largo consenso, eu creio que podemos reforçar ainda mais o nosso consenso e proponho-me, por isso, apresentar um conjunto de blocos de compromisso, tendo em conta as propostas de emenda apresentadas. Tenciono apresentar uma boa vintena, portanto, 2 dezenas de blocos de compromisso. Não é naturalmente aqui o momento de os apresentar detalhadamente, teremos uma reunião brevemente com os shadows, mas queria dizer que alguns dos temas em torno dos quais são possíveis esses compromissos são temas como o reforço da coerência das políticas, a ideia de apropriação, de ownership dos processos de desenvolvimento, a questão das fontes inovadoras de financiamento, os termos da referência ao papel do setor privado, a referência à cooperação fiscal internacional, ao princípio da adicionalidade, à qualidade das estatísticas e à desagregação dos dados que nos permita fazer uma monitorização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Estes são temas para os nossos compromissos. Mas, dito isto, permitam-me, caros colegas, que insista na questão fundamental. Nós precisamos de um relatório que tenha uma mensagem política forte e clara. E para isso precisamos de resistir à tentação de ter um relatório excessivamente longo, excessivamente complexo, e peço por isso a compreensão de todos e a sua flexibilidade quanto a alguns aspectos do texto que, sendo embora válidos, poderiam contribuir para um documento que acabaria por ser menos eficaz na influência, na negociação política que está em curso. E, centrando-me na questão política essencial, queria chamar a vossa atenção para o documento que foi distribuído, o chamado Zero Draft, ou a versão zero, do documento final de Addis Abeba. Esse documento foi distribuído já, integrado no processo preparatório da conferência, e é muito importante que alguns dos aspectos centrais desse relatório são muito convergentes com o documento que estamos a preparar e com as propostas que foram aqui apresentadas no Parlamento Europeu, incluindo os termos de referência à questão política essencial da ajuda pública ao desenvolvimento e da meta de 0,7%. Mas também a maneira como esse documento zero se refere ao tema das parcerias público-privadas, à cooperação internacional em matéria fiscal e à criação de uma comissão intergovernamental no âmbito das Nações Unidas. Todos esses temas estão muito próximos daquele que é o sentido do nosso documento inicial. Mas se isso é verdade, também devemos reconhecer que o debate que vamos acompanhando no Conselho é muito pouco animador e encorajador. Antes, até talvez, pelo contrário. Temos notícia de vários Estados, membros da União Europeia,
a resistir ao compromisso de 0,7%, ou pelo menos a um calendário credível para esse compromisso. Temos notícia de resistências em relação ao princípio da taxação no local de origem dos lucros por parte das empresas multinacionais, e sabemos como isso seria importante para a mobilização de recursos domésticos. E notamos que alguns Estados-membros da União Europeia parecem convencidos que a Conferência de Addis Abeba é apenas um momento de passagem e haverá ocasiões no futuro próximo para decisões. E esta atitude, naturalmente, baixa a ambição para a Conferência de Addis Abeba. Como tenho vindo a defender, eu creio que nós precisamos de um papel liderante da União Europeia, de uma dinâmica de sucesso, e isso exige uma atitude proativa por parte da União Europeia. Acho que uma atitude recuada, com medo de compromissos, prejudica os objetivos do desenvolvimento sustentável, não apenas o sucesso da Conferência de Addis, mas depois das outras conferências que estão previstas para setembro e depois para o final do ano em Paris. São, por isso, muito importantes as nossas mensagens políticas neste momento. Quero, por isso, saudar a iniciativa das perguntas orais que vamos debater e votar ainda no próximo mês sobre a questão da ajuda ao desenvolvimento e conto com o vosso contributo nas reuniões que teremos. Está já marcada uma reunião de relatores sombra para o próximo dia 15 de abril, da parte da manhã, e com o contributo de todos podemos certamente construir um relatório que cumpra esse desígnio de ter uma mensagem política forte e clara, mas também construtiva para a posição da União Europeia sobre o financiamento do desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.